em vigor a partir de 1 de abril. António Rodrigues e Rui Moreira de Carvalho são os convidados deste Enfoque, meus senhores, muito boa tarde. António, começava por si muitas reservas de Bruxelas em relação a este orçamento do Estado. António Costa para já diz que são questões para as quais tem argumentos para convencer Bruxelas do contrário, mas a verdade é que as declarações hoje de Pierre Moscovici não foram brandas com Portugal. Boa tarde. Não foram brandas, mas permita-me que eu faça uma declaração inicial que me parece importante. O país precisa de um orçamento de Estado e precisa de ter as linhas pelas quais se deve conduzir. Depois de termos tido eleições, e recordo que as eleições foram há quase 5 meses, nós ainda não temos um instrumento fundamental para a gestão da vida pública portuguesa. Numa altura em que saímos do memorando de entendimento, que começámos a recuperar, é fundamental termos esse instrumento. E, portanto, o importante neste momento é tentarmos encontrar uma plataforma de entendimento relativamente a isto, porque o país não pode esperar mais por situações de instabilidade e tem que encontrar rapidamente uma solução. Isto exige... Mas também se diz que quanto mais tempo estiver assim, mais tempo estamos em duodécimos e, de alguma forma, isso até ajuda a conter a despesa. Eu espero que sim. Qualquer situação que ajude a conter a despesa, tanto melhor. Mas não é assim que se gera um país e não podemos ir pelo mecanismo dos duodécimos. Tem que haver aqui uma política clara relativamente àquilo que queremos para o país, mas mais do que isso. É porque, e até contraria essa tese dos duodécimos, o Governo já tomou uma série de medidas individualizadas relativamente a algumas situações que vão, obviamente, afetar a despesa. E, portanto, se nós não rapidamente não acomodarmos essas situações para um novo orçamento... Vamos ser só temos despesa. Vamos ter um problema muito maior mais para a frente. E nós não podemos dar esse luxo, porque nós não podemos estar a hipotecar em 6 meses aquilo que andamos a tentar reconstruir em alguns anos. E, por isso, o aviso de Bruxelas, e o que é dramático, eu diria quase que lamentável, é que se queira reduzir a questão do Orçamento de Estado a uma questão técnica que não pode ser. O Orçamento de Estado é a configuração financeira das opções políticas de um governo. E, portanto, não se pode reduzir um instrumento destes a uma mera questão técnica. Há aqui balizas, há aqui uma situação fundamental em termos de futuro que tem que ser encarada de frente, quer em termos de prazos, quer em termos de estratégias por parte do governo, quer em termos de conciliação com a Comissão. Por isso é que, como dizia bem, a questão de Pierre Moscovici é complexa e complicada para o governo português. Isto exige que rapidamente se encontre uma plataforma de entendimento, porque a Comissão foi muito dura. E ao contrário do que se tem dito, a Comissão normalmente não se deixa convencer, obriga os governos a convencerem-se. E por isso, neste caso, eu julgo que quanto mais depressa o governo português assumir que há razoabilidade nas posições de Bruxelas, porque tem a ver com estratégias que não são nacionais, são europeias, têm a ver com a gestão da União Económica e Monetária, tem a ver com tudo o que são compromissos já assumidos anteriormente por Portugal, quanto mais depressa chegarmos ao entendimento, melhor. Rui, há aqui algumas questões colocadas por Bruxelas, nomeadamente a forma como foi contabilizado a previsão de déficit para este ano excluía medidas extraordinárias, ou seja, essas não contariam para o déficit, por exemplo, questões relacionadas com o BANIF, com o sistema financeiro. Ora, Bruxelas não tem o mesmo entendimento. Quem é que tem razão? Enfim, vamos aguardar a resposta. Se mesmo Bruxelas irá dar ou não dar, no fundo o que está em causa, boa tarde, o que está em causa é a regra dos procedimentos excessivos, não é? Sim. Dos 3 ou não por cento. Enfim, haja o que houver, no fundo, déficit é dívida. Acima de 3% tem a ver com o caso particular do BANIF. E esse, esperemos que sejam casos extraordinários, embora cada ano parece que sempre um extraordinário muito pesado. Provavelmente essa é a argumentação de Bruxelas, é que se tem sucedido é que no não caso tem de corrido Portugal. bem, não tem corrido bem, não tem corrido bem e o governo atual não é culpado, digamos, dessa circunstância. Agora, a segunda tem a ver com déficit 3%. A terceira tem a ver, no fundo, com despesa primária. E essa é que eles têm tido o maior cuidado, como tiveram com a Grécia, como tiveram com a Itália, com a Espanha e com a França. E é aquilo que nós, o português, temos mais interesse, que é, para além da despesa extraordinária, aquelas que são estruturais. O António utilizou uma frase, uma palavra bonita, que eu acho que é a estratégia europeia. Ou seja, o que está aqui em causa não são táticas, não é como resolver a questão do BANIF, a questão, enfim, de uma outra circunstância, de uma outra reforma. O que está em causa é se estão a criar condições para haver competitividade, para as empresas ganharem dinheiro e com esse ganho de dinheiro
haver produtividade e haver aumento dos ordenados e do emprego. No fundo, é aquilo que nós portugueses desejamos. Relativamente a essa questão da despesa primária, Mário Centeno veio dizer, para já, o objetivo são de redução de 600 milhões de euros à despesa, e Mário Centeno veio dizer que os cortes de despesa eram cortes que não iriam afetar os rendimentos dos trabalhadores do Estado. Todos sabemos que essa é a fatia de leão e mais claro, difícil de mexer. Mas é com essa redução da despesa de cerca de 2,4% que Mário Centeno conta a conseguir um déficit de 2,6%. Todos os governos falharam nesta questão dos consumos intermédios. Todos. Intermédios e na despesa primária. A Alceda colocou bem as duas questões. Todos falharam e todos têm falhado e há um indicador que parece, enfim, que sugere que iremos ter problemas a seguir, que é como é que é formado, como é que é criado o indicador da despesa primária. Tem a ver também com o potencial de crescimento da economia. No potencial de crescimento da economia tem a ver com a formação bruta de capital fixo, ou seja, investimento em fábricas e equipamentos reprodutivos, coisa que neste momento parou. Ou seja, o numerador está parado. Mesmo que nós alimentemos o denominador, ou seja, reafetamos despesas, cada vez vai ser preciso mais. 600 já não vão chegar, vão ser preciso 1000, porque o numerador está... Cada vez, veja, o 2017 vai ser muito complicado. E atrás disso, irá naturalmente a partir do segundo semestre de 2016, que é quando começarem os resultados a serem públicos, já através do Eurostat e do nosso Instituto Nacional de Estatística, as agências de rating vão ficar muito mais, digamos, preocupadas e, acima disso, vão ficar os chamados investidores internacionais. Portugal, mais do que nunca, precisa dessa poupança externa, precisa de investir em Portugal para criar emprego. Isso está parado e mais parado fica quando compara com uma economia que há um ano, precisamente há um ano, fez um trajeto muito parecido com este, que foi a economia grega. António, politicamente, sabemos que há uma estratégia europeia, mas também sabemos qual foi a reação da esquerda a essa estratégia europeia. Por exemplo, Catarina Martins diz que Bruxelas se esqueceu que a esquerda é que governava, tinha ganho nas eleições em Portugal e que governava em Portugal que não tinha ganho as eleições. Perguntar-lhe se, de facto, aquilo que parecia relativamente pacífico cá dentro, este orçamento, se a partir de agora é que vai ser difícil, com Bruxelas a vetar alguma das coisas que ali estão. Julgo que finalmente vamos atingir o limite do romantismo político. O Bloco de Esquerda, bem como... Isso é uma frase de Marcelo Rebelo de Sousa. Não quero roubar a seu dono, mas os idealistas políticos, aqueles que acham que existimos sozinhos no mundo, apenas podemos receber, mas nunca devemos ter que prestar contas daquilo que fizemos, acham que num determinado momento já temos fronteiras e, portanto, aqui dentro somos nós apenas que determinamos. Nós não vivemos num mundo isolado, nós não vivemos num mundo sem os... Perguntar-lhe se, de facto, aquilo que parecia relativamente pacífico cá dentro, este orçamento, se a partir de agora é que vai ser difícil, com Bruxelas a vetar alguma das coisas que ali estão. Julgo que finalmente vamos atingir o limite do romantismo político. O Bloco de Esquerda, bem como... Isso é uma frase de Marcelo Rebelo de Sousa. Não quero roubar a seu dono, mas os idealistas políticos, aqueles que acham que existimos sozinhos no mundo, apenas podemos receber, mas nunca devemos ter que prestar contas daquilo que fizemos, acham que num determinado momento já temos fronteiras e, portanto, aqui dentro somos nós apenas que determinamos. Nós não vivemos num mundo isolado, nós não vivemos num mundo sem os outros. E, portanto, a esquerda, o Bloco de Esquerda, pode afirmar para o público consumidor deste tipo de política e gostarem desse tipo de situações, mas vão ser confrontados com uma dura realidade. E a realidade é tão mais grave quanto... Neste momento, o que nós estamos a dar, a imagem, há duas dimensões que nós temos que apurar aqui. Em primeiro lugar, a questão de um orçamento que todos dizem que é irrealista, que fala em metas de crescimento que mais ninguém vai ter na Europa, que nenhum observador isento e imparcial consegue encontrar qualquer tipo de solução, o que faz com que o déficit por si só dispare. Por outro lado, nós não podemos aumentar mais a receita porque estamos exauridos, mas continuamos a aumentar, sem olhar ao todo, a despesa. E podemos, individualmente,
a esquerda gosta de o fazer, e até poderíamos concordar que todos nós queremos ganhar mais, queremos ter mais prestações sociais, queremos ter melhores transportes, queremos que o Estado, no seu todo, consiga resolver os problemas todos da sociedade. Isoladamente, todos estamos de acordo relativamente a isso. Mas, no seu conjunto, nós não temos meios para conseguir realizar esse fim. O que isto significa? Que, mais tarde ou mais cedo, aquilo que se disse que este acordo das esquerdas era um acordo falacioso, pode acabar por ruir. O que é errado, porque neste momento iria criar instabilidade. Ninguém quer instabilidade, como eu comecei por dizer no princípio. Mas há aqui tensões que vão ser impossíveis de ser sustentadas por parte do governo que quer ou que tem obrigações para com Bruxelas e tem obrigações para o todo da finança pública portuguesa e as suas obrigações assumidas num acordo político com o Bloco de Esquerda e o PCP. Portanto, podemos chegar a um cenário em que a direita é que vai acabar por decidir aqui o que é estabilidade e o que é que não é estabilidade em Portugal na aprovação de medidas. O que fará a direita? A direita também não está propriamente organizada para ir a eleições, não é? Eu não respondo pela direita, mas posso adivinhar o que é que partidos de centro-direita, nomeadamente o PSD, podem fazer nesta matéria. Já o assumimos, como aconteceu no orçamento retificativo. O que significa que, apesar do aviso... Mas no orçamento retificativo o problema era banif. Se a direita não fosse atrás daquilo que era uma solução para o problema que a direita criou, seria estranho. Mas quem tinha a responsabilidade do governo já não era o centro-direita, eram os partidos de esquerda e esses foram os primeiros a abandonar o barco para tentar resolver uma solução. Agora, o que nós dissemos, apesar daquilo que alertámos em tempo devido do Partido Socialista, que foi, agora que nos expulsam a nós, não esperem que nós baixemos a cabeça e que nos continuem a bater, não. Nós temos um sentido de responsabilidade e, portanto, chamados à responsabilidade, tentaremos encontrar as melhores soluções para o país. E, portanto, a sermos confrontados com a situação, avaliaremos a situação em cada momento. Agora, aqueles que assumiram que tudo podiam oferecer, que tudo podiam dar, sem qualquer tipo de responsabilidade, também têm que ser chamados à responsabilidade, têm que ser chamados à pedra, para dizer definitivamente o que é que querem. É dar tudo a toda a gente sem ter nada para dar, só se forem roubar ou tratarem de esbulhar o resto que pode haver, ou então rapidamente se desdigam relativamente àquilo que achavam que podiam dizer. Porque é fácil dizer, podemos receber da Europa, mas não queremos dar à Europa. Podemos precisar de mais dinheiro e vamos pedir. Agora, a segunda dimensão que nós estamos neste momento a criar é acavar uma responsabilidade negativa, relativamente àquilo que o Rui dizia, que é a falta de investimento ou a falta de confiança e credibilidade que Portugal começa já a ter no exterior, que fará com que falte aquilo que nós precisamos, que é de gente que venha investir, de novos investidores, de gente que tenha confiança, que venha criar emprego. Porque nós não podemos esquecer também isto. Podemos estar saudável ou a distribuir tudo a toda a gente, mas também temos que criar condições para que o país cresça, que o emprego floresça e para que as situações melhorem com caráter de estabilidade e com caráter de durabilidade. O que nós não temos neste momento. E por isso era importante que, de algum modo, dessemos aqui resposta à confiança e à credibilidade. Eu próprio fico preocupado quando ouço as agências de notação, bem sei que muitas vezes criticadas, mas quando elas todas em conjunto vêm pôr dúvidas relativamente à economia portuguesa e à sustentabilidade das finanças públicas... Sendo justo ou sendo injusto é o que elas estão a dizer. E pior do que isso, é que neste momento podemos estar a uma agência de notação de baixar o nosso nível e nós sairmos da possibilidade de poder beneficiar dos apoios do Banco Central Europeu, por exemplo. O Banco Central Europeu também criou regime de exceção para a Grécia. Verdade, mas também é verdade que nós tínhamos assumido outro tipo de responsabilidades, nomeadamente com o Fundo Monetário Internacional, nomeadamente com o diminuir a dívida e diminuir os juros, e nós próprios fomos os primeiros a dizer que não queríamos fazer. Mas a questão não é só no sistema financeiro. Sim. E nas linhas de liquidez, no fundo de emergência, que também tem limites. A questão também tem a ver com as empresas, ou seja, pela filosofia de rating, as empresas do país não podem ter rating superior à dívida, ao rating soberano. Sim, e as casas de investimento podem dar ordens para não comprar ativos portugueses a partir do momento em que perdem um determinado rating. Rui, temos a Troika em Portugal esta semana, fica até à próxima semana. As reuniões vão ser eminentemente técnicas, mas na lista daquilo que eram as exigências ou recomendações nesta terceira avaliação pós-resgate, vinham preocupações com o investimento de que falavas há pouco e vinha também a questão do setor financeiro. Esse vai ser o grande desafio de 2016. Esse é um desafio muito importante, não só para 2016, mas para a próxima década. Ou seja, a questão é que há uma mudança de paradigma do setor financeiro,
o setor está fundamentalmente a envolver por uma área digital, onde implica um grande investimento em novas tecnologias e também no próprio quadro de pessoas. O setor financeiro acompanha as empresas, ou seja, se elas se internacionalizam, o setor também tem que se internacionalizar. A tendência dos portugueses, é natural de qualquer economia, é ir para os mercados geograficamente próximos ou culturalmente próximos. Portanto, Espanha, que é um mercado financeiro muito complexo e muito nacionalista, e depois nós vamos para as Áfricas e vamos para o Brasil, onde o setor financeiro tem graves problemas, não só na economia local, mas também no reconhecimento das regras de regulação. Ou seja, o próprio regulador, devido nomeadamente ao que aconteceu no famoso caso Banco Espírito Santo, põe dúvida sobre os ativos e sobre o modelo de regulação local. Daí o BCE ter obrigado os bancos com exposição à Angola também considerar para... Todos os bancos têm exposição à Angola, todos têm. E todos têm que ter porque estão lá os clientes dos bancos. Ora, o que isso obriga é mais capital. Ora, mais capital obriga que os acionistas disponham, as suas posições. Reduzam ou capitalizem. Ou não conseguindo capitalizar, reduzem a sua Nós podemos procurar, digamos, onde é que estão os capitalistas portugueses, é como a agulha no palheiro. Digamos, nós temos capitalistas com capital dos bancos. Ora, isto entra num círculo vicioso muito complicado. Cada vez é preciso mais capital, os bancos não têm acionistas para recolher esse capital. Se tiverem acionistas, o discurso que há é o discurso contra o sistema financeiro, portanto, onde é que eles vão investir. E depois há o famoso banco público, que também tem compromissos, e o acionista, que é o Estado, não acompanha os compromissos, diz vai emprestar dinheiro, chamado capital contingencial, com taxas de 10%. Ou seja, é um assunto que tem que ser resolvido de uma forma transversal à política, porque isto é um assunto de Estado. Queremos ou não queremos bancos portugueses? Queremos ou não queremos o sistema financeiro? Porque sem sistema financeiro a funcionar não há, digamos, economia de mercado. O que o Governador do Banco de Portugal, Rui, tem sugerido, por meias palavras, é que quando se fez o pedido de apoio de resgate, que havia necessidades de capitalização da banca que eram bastante superiores àqueles 12 mil milhões que foram para o setor financeiro, mas optou-se de alguma forma por fazer uma capitalização mais devagar. Nem 7 foram usados. Nem 7 foram usados e já foram restituídos. A questão toda está no modelo e está na coragem. Por isso pergunto, devia-se ter pedido mais dinheiro para os bancos? Não era mais dinheiro, o dinheiro estava disponível, o dinheiro não foi usado. Devia-se era ter uma atitude mais correta no que diz respeito à validação. Eu assisti, por exemplo... Concretamente, o que? Os juros mais baixos, é isso? Os próprios prazos, por exemplo, eu ouvi anteontem o engenheiro, o Dr. Jorge Tomé, falar sobre o famoso plano de estruturação do Banif, em que houve 8 planos. O que ele diz... e eu acredito que conheço o Dr. Tomé há 20 anos e conheço a pessoa séria, é que foram feitos 2 planos. O primeiro plano, que foi tacitamente aprovado, porque nós temos etapas. Estava o acionista Estado lá dentro e estava o Banco de Portugal. E quando é apresentado em Bruxelas, naturalmente, ao Banco Central Europeu, naturalmente o Governo de Portugal tem conhecimento e vão, digamos, dirigem-se ao terceiro. E aquilo nunca foi aprovado formalmente. Foi tacitamente, como que, ok, já há um plano, agora trabalha nele. E a partir daí houve 6 evoluções, que foi ajustamentos à evolução do próprio banco, perante a reação ao plano, e ao modelo regulamentar, que foi alterado, ele então ajustava o modelo. O último plano, que foi entregue em maio do ano passado, março passado, já era o segundo modelo, que era o modelo de se focar nas ilhas, onde tinha 3 mil milhões, num total de 8 milhões de ativos, portanto é preciso perceber que o balanço não é facilmente que se muda, e sobre isso é que se falou. Portanto, o que é que quer dizer? O Governo sabia o que é que se passava, porque tinha lá um administrador, que era o famoso Dr. António Varela, que é o atual vice-governador do Banco de Portugal e superintendente da supervisão. Sabia o que se passava e o que é que fez? António, portanto, esta questão, só para concluir, esta questão de coragem política que faltou à Sra. Ministra das Finanças, tem neste momento que ser visto, porque está aqui em causa, é o sistema financeiro português. António, amanhã o Ministro das Finanças, Mário Centeno, estará na Comissão de Orçamento e Finanças a falar justamente sobre o caso do Banif. O que é que está por esclarecer, até porque vamos ter uma comissão parlamentar de inquérito? Ficou uma ideia que, de facto, o Governo anterior escondeu o problema debaixo do tapete. Eu acho que está por esclarecer tudo.
porque mesmo já depois do negócio concretizado, já ouvimos várias versões, já nas 2 últimas semanas ouvimos entre a imposição de venda ou de entrega ao Santander, o Santander a desculpar-se dizendo que encontrou situações que eram inesperadas, a afirmação de que houve uma obrigatoriedade quase de não haver concurso, uns a dizerem que houve outras propostas vinculativas, outros a dizerem que houve, durante a gestão do governo anterior, toda uma série de questões, algumas que o Rui agora levantava, dos vários planos que houve, da forma. Ele acusou o governo anterior de falta de coragem política. Eu acho que a Comissão de Inquérito que começa na próxima semana apurará essas situações, desde que a Comissão de Inquérito consiga realizar o trabalho técnico efetivo. Houve no Parlamento, no passado, excelentes exemplos relativamente a isso. Comissões de Inquérito que alcançaram os seus fins, deixando claro a questão técnica, mesmo a questão política, mas não houve votações políticas relativamente a conclusões pré-determinadas. E eu espero que esta Comissão possa fazer isso, que é saber chamar em seu tempo as pessoas que estiveram envolvidas, o Jorge Tomé num caso com certeza, o Banco de Portugal noutro, porventura alguém da equipa do Ministério das Finanças, porventura até a própria Ministra, apesar de agora ser deputada, poder esclarecer em cada momento o que é que foi a motivação que houve nas várias soluções, porque houve até agora variadíssimas teses que não se quis resolver por causa das eleições. E esta ideia de não se fazer uma auditoria, ter sido chumbada pelo Partido Socialista, a proposta de auditoria externa ao que aconteceu no Banif? Porque, porventura, há quem queira só discutir isto no plano político. O PSD, quando fez essa proposta, quis deixar muito claro que a situação era também técnica e, portanto, deveria ter essa evidência e devia ter essa dimensão para se poder apurar também a conclusão final, para não ser votada politicamente até pelo Parlamento. Mas o Parlamento não o quis e a maioria é de esquerda. Mas ela vai ser feita. Muito bem. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença no Em Foco, que termina por aqui.